Boa tarde, irmãos. Não sei se você sabe, hoje é sábado. Hoje já estamos vivendo o segundo final de semana em confinamento. Estamos recolhidos por conta do coronavírus, principalmente os mais velhos, os idosos e os grupos de risco, aqueles que são portadores de alguma enfermidade que pode causar dificuldade no tratamento do coronavírus, caso seja contraída a Covid-19. Amanhã é domingo, é o segundo domingo, então, nesse recolhimento. E como eu faço todos os dias, tenho procurado fazer todos os dias, hoje eu quero meditar com os irmãos em cima do texto de Lucas, no seu capítulo 13, versos de 1 a 5, e estou intitulando esta mensagem de Podemos dar asas à fertilidade dos nossos pensamentos? Então vamos lá. O texto sagrado de Lucas, capítulo 13, versos de 1 a 5, diz assim: Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Irmãos, há épocas ou eventos em nossa vida que se tornam solos férteis para o surgimento de pensamentos que nos remetem a questionamentos profundos até, e muitos deles de ordem existencial. É nesses momentos que proliferam vírus responsáveis por novas doutrinas, novas teorias sobre os tempos apocalípticos, chegada da besta e coisas do tipo. São momentos oportuníssimos para dar vida às teorias da conspiração, para lançar culpa em A ou B por determinados acontecimentos, como nos relata o texto que acabamos de ler de Lucas 13, de 1 a 5. Irmãos, nós estamos vivendo um desses momentos quando se perguntam por que está acontecendo essa pandemia no mundo? Deus não está vendo isto? Por que ele permite isso? Por que ele permite que tanta gente morra de certa forma desassistida, desesperançada da cura? Por que ao longo da história humana ocorreram tantas pragas pandêmicas no mundo de cada época? Por que tantas vidas são ceifadas tão precocemente, seja por enfermidade, seja pela fome ou pelas guerras? Morrem antes do tempo. Será que foi mesmo antes do tempo? E então entra em cena a discussão sobre quem é o responsável. Se Deus sabia ou não dessas coisas, se temos escapatória ou não, se podemos ou não mudar os planos de Deus com orações, com sacrifícios, com oferendas, com cultos, com jejum. Partindo de um questionamento sobre como ficariam as mortes de pessoas pelo Covid-19, nós tivemos uma discussão de certa forma acalorada. Se morreram antes do tempo, se era o tempo certo de morrerem, por que morrerem tantos de um só lugar, por que só velhos, por que novos não morrem, por que morreram e todos em um só momento, se Deus sabia de antemão, se Deus guarda seus filhos ou se seus filhos precisam tomar ou não precauções quanto à enfermidade, se o lockdown deve ser vertical ou horizontal, e foi caminhando para a discussão de temas relacionados ao campo da teologia sistemática.
é um terreno compreensível para alguns privilegiados e não para a maioria de nossos irmãozinhos. Nós não temos uma cultura refinada para compreendermos tanto de teologia sistemática. Assunto desinteressante? Chato? Não. Nós precisamos avançar nosso conhecimento para essas áreas também e não ficarmos apenas nos rudimentos, mas tenhamos cuidado para não lançarmos descrença com ideias mal conduzidas pela palavra de Deus e para não escandalizar ou fazer tropeçar os pequeninos de Jesus. Para mim, irmãos, temas como estes, eles devem ocupar espaços de ouro nos estudos dominicais. Por exemplo, estamos aí a viabilizar uma nova forma de EBD e quem sabe nós podemos ter uma escola específica para tratarmos de teologia sistemática. E a gente pode fazer isso tão logo voltemos à normalidade social, e eu creio que será breve, se não para todos, que o seja para aqueles que se interessam pelo estudo teológico sistemático das Sagradas Escrituras. Quanto às responsabilidades para com essa pandemia e outros fenômenos sociais, eu posso afirmar que, primeiro, para mim é claro de que é fruto do pecado. Cada vez mais a humanidade se atola em pecados que eu chamo de verticais e horizontais, aproveitando a deixa do lockdown vertical, horizontal. Então, cada vez mais a humanidade se atola em pecados verticais e horizontais. Só que aqui eu quero explicar o que é que eu estou chamando de pecados verticais e horizontais. E eu começo pelo horizontal. Pecados horizontais é quando se perde o amor e não se anseia o bem-estar do próximo. A gente vê esse próximo doente, com fome, inválido, sem teto, sem fé, sem salvação, deprimido, caminhando para a perdição eterna, sem a vida eterna, e nada se faz para resolver a situação que leva à morte e morte eterna. Eu chamo de pecados virtuais quando não se ouvem a orientação de Deus, quando despreza a palavra de Deus, quando interpreta essa palavra de forma distorcida, puxando a sardinha para a sua brasa particular, para a sua churrasqueira, desprezando as profecias, dando nenhuma atenção para Jesus Cristo como o Deus encarnado que veio para dar sua vida pelos seres humanos e produzir salvação para todos quantos crerem nele. Em segundo lugar, eu diria que tudo isso é fruto dos desmandos governamentais. Homens sem o conhecimento das Escrituras e do poder de Deus erram por não saberem a verdade. Mateus 22, 29 vai nos dizer: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E quem sabe se esses desmandos não estão na esteira também da vontade de Deus. Veja-se Romanos capítulo 1, versos de 18 a 32. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Eles detêm a verdade, escondem a verdade. Verso 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Por quê? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos
e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis, está falando da idolatria. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos de coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado, continua o texto, verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. E embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Texto forte, né, meu irmão? Em terceiro lugar, eu entendo que tudo isso está acontecendo e pode ser, sim, fruto da vontade de Deus. Aliás, o que não é da vontade de Deus? Seja ela decretiva, preceptiva, permissiva, não importa que conceito nós atribuamos a essa vontade de Deus. Isso é coisa técnica da teologia. Não importa. Se é a vontade de Deus, não temos capacidade suficiente para dizer algo a respeito, muito menos contrariamente. Irmãos, quando Jó encontrava-se em grande sofrimento chagásico, seus amigos o acusavam de pecado. E ele se defendia dizendo que não. Aí depois entra Deus na história e põe Jó no canto. Jó 38, versos de 1 a 3, diz assim: Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. E arrependido, só restou a Jó a sua meia-culpa, quando diz: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, eu penso que muitas vezes nós temos de arrepender como Jó e fazermos a nossa meia-culpa de muita coisa que andamos fazendo ou falando. Paulo nos confronta quando nós somos tentados a entender, segundo nossos pensamentos, os pensamentos de Deus. Ele diz: ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer ao que o criou: por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e o seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira preparados para a destruição.
Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a sua glória. Eu li Romanos capítulo 9, versos de 20 a 23. Ademais, por mais que queiramos entender essa coisa de aceitar A, rejeitar B, veja Romanos 9, de 16 a 18. Atentemos no que couber, irmãos, para Isaías capítulo 55, versos de 8 a 11, que eu digo aqui. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. A minha palavra fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Concluo, irmãos. Somos todos tão pecadores quanto qualquer outro ser humano. Se não nos arrependermos, todos pereceremos. É isto que Jesus diz e está registrado lá em Lucas capítulo 13, versos 3 e 5. Segundo lugar, Deus é soberano para fazer o que bem desejar, por mais que o estranhemos em suas atitudes. Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, continua sendo Deus. Tudo que Deus faz é bom. Provérbios 16, 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. É a palavra que diz isso. Em terceiro lugar, irmãos, somos barro. Não perguntamos ao nosso oleiro o porquê disso ou daquilo. Em quarto e último lugar, o que nós precisamos é amar o ser humano e trabalharmos por ele, no sentido de fazê-lo saber de que ele é um pecador que precisa da graça de Deus sobre ele e que sem Jesus não há salvação. Atos 4, 12. Esta é a nossa função, ir e anunciar o Evangelho. Viver esse Evangelho, dar testemunho dessa verdade. É evidente que a nossa curiosidade, ela se aguça, ela emerge e queremos saber de tantas coisas e até damos oportunidade para que a nossa fé seja um tanto provada nesse momento, que a gente até duvide de alguma coisa. Eu diria que é natural, porque o próprio João Batista duvidou que Jesus era o Filho de Deus. Ele mandou alguém para perguntar: é você mesmo ou vem outro? Ah, meus irmãos, Deus tenha misericórdia de nós e perdoe nossas ignorâncias, nossos pecados verticais e horizontais. Deus nos abençoe.